em tempos de corona e quarentena, talvez estejamos vivendo igual aquele povo de Israel quando foi exilado para a Babilônia. Mas Deus tinha uma palavra para eles e Deus continua tendo uma palavra para você também. Eu sou Avelino Ferreira, líder do Ministério de Homens da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Kairos. Nossa igreja fica localizada aqui na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, Rua São Francisco Xavier, número 94. Nesse período, infelizmente, devido à quarentena, nós não podemos abrir, mas assim que pudermos, estaremos lá para recebê-lo, para dar um abraço em você e tratar da Palavra de Deus. Se quiser conhecer um pouquinho mais sobre nós, todos os nossos cultos estão sendo transmitidos diretamente do YouTube, do canal AD Kairos. Os nossos cultos são quartas-feiras, 19h30, e domingo, às 19 horas. Também temos nossa escola bíblica dominical. Essa é disponibilizada diretamente no site do nosso pastor, Ednei Farnella. O Ministério de Homens faz a sua reunião quando a nossa igreja está aberta, toda a última sexta-feira do mês, por volta de 19h30. E também temos do Ministério das Mulheres uma reunião mensal, último sábado de cada mês, às 16 horas. Essa aqui seria a nossa reunião de maio. Infelizmente nós não podemos estar juntos, mas graças a Deus temos esta tecnologia que nos possibilita conversar e ouvir mais um pouco sobre a Palavra de Deus. Antes de começarmos, gostaria de convidá-lo para um momento de oração sobre essa reunião dos homens. Pai querido, Deus amado, te agradeço por este momento, Pai, de falarmos mais uma vez da Tua Palavra. Senhor Deus, que eu seja esvaziado, Pai, e a Sua Palavra flua através de mim, Senhor. Que eu seja instrumento útil da Sua obra, Pai. E fale, Senhor, aquilo que o irmão que está ouvindo aí do outro lado precisa ouvir, Pai, vindo de Ti, Senhor. Te agradecemos por tudo, glorificado e entronizado seja o Teu santo nome. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. O momento que eu quero trazer para vocês está lá no livro de Jeremias. É interessante que um dos últimos capítulos do livro de Jeremias começa da seguinte forma. Jeremias 29:1. A versão que eu estou lendo é a versão da Almeida Revista e Atualizada. São estas as palavras da carta de Jeremias, o profeta enviou a Jerusalém, ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Vamos entender um pouquinho o contexto até chegarmos nesse momento do exílio do povo? Para entender esse período de exílio, a gente tem que voltar lá para Samuel e entender o tempo de reinado de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul, ungido rei de Israel, primeiro rei de Israel. Mas ele não foi um bom rei e, portanto, Deus resolveu destituí-lo do poder. Então, ele manda que o profeta Samuel vá e unja o segundo rei de Israel, o rei Davi. Saul morre, mas Isbosete, seu filho, não entende, ele não quer que Davi seja o rei, ele quer que ele seja o rei. E tem aí que seria a primeira divisão do reino de Israel. Davi lutando de um lado, Isbosete do outro. Isbosete acaba sendo traído e morto pelos seus próprios capitães, e Davi então realmente cumpre a palavra de Deus e toma conta de Israel, é o rei que expande os reinos, né? É um bom rei para Israel, o homem segundo o coração de Deus. Na sequência dele, vem o filho dele, Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Ele também faz um bom reino em Israel e deixa para o seu filho. O problema aí é que justamente vai ter a disputa de poder e a cisão do reino de Israel, a divisão que vai acabar com essa harmonia que existia no reino de Israel. De um lado vai ficar o reino do sul, comandado por Roboão, e a capital vai se manter Jerusalém. Do outro lado vai ficar o reino do norte, ou o reino de Israel,
cujo o rei será Jeroboão, e a capital começa sendo Siquém, mas depois acaba por ser a Samaria. Por isso que é importante aqueles trechos que a gente lê no Novo Testamento, e era preciso que ele, Jesus, atravessasse a Samaria. A gente vai ler o texto da mulher samaritana, e a gente também lê o texto no Novo Testamento sobre o bom samaritano. Justamente começa nessa divisão que aconteceu por volta de 930 anos antes de Cristo. O reino do norte vai ser governado sempre por reis maus, e quando chega por volta de 722 a.C., ele acaba capitulando, ele acaba sendo perdido, ele acaba sendo derrotado pelo rei assírio Salmanaser V. O reino do norte vai ter reis bons e maus, mas quando chega mais ou menos por volta de 536 a.C., ele é invadido e tomado pelo rei babilônico Nabucodonosor. E esse rei babilônico ele vai destruir Jerusalém, destruir o templo que tinha sido feito por Salomão, e vai tomar os utensílios do templo também. E é justamente nessa época que Deus levanta o profeta Jeremias. Jeremias vai servir, na verdade vai profetizar para 4 reis de Judá. Ele começa profetizando para Josias, né, já alertando ele do perigo, mas ele considerava Josias um rei bom. Joaquim, que para ele era um rei déspota, e Jecônias. Né? No momento de Jecônias, filho de Joaquim, vai acontecer a queda do reino de Judá. Vai chegar a Babilônia e vai tomar Judá, e Jeremias será também exilado junto com o povo. Depois disso, Nabucodonosor coloca um rei fantoche, né? Um rei que é subalterno da Babilônia, seria Zedequias. Ele deveria ali estar agindo só como uma espécie de governador de Judá, mais ou menos. Mas ele se rebela contra o rei da Babilônia, ignora mais uma vez os avisos de Nabucodonosor e acaba sendo preso, né? Seus filhos são mortos, ele é cego, enfim. Uma tragédia que acontece. E a função primária do profeta Jeremias era avisar ao povo de Deus que eles estavam desviados do caminho de Deus e que eles deveriam retornar aos caminhos do Senhor. Os reis simplesmente o ignoraram, o povo o ignorou e acabou sendo derrotado pelo rei Nabucodonosor. Então, nesse momento, nessa passagem que a gente acabou de ler, justamente ele está se referindo àquelas pessoas, né? Lógico, a maior parte do povo foi levado para o exílio na Babilônia, uma parte ainda ficou. Jeremias foi poupado da sua ida, né? Ficou, mas ele está escrevendo para aquele povo que foi exilado, e ele vai falar coisas muito importantes a respeito do Senhor, mesmo após a derrota que esse povo teve. O texto básico desse encontro está lá em Jeremias, do 29, do 7 até o 11. A versão que eu estou lendo aqui é a versão Almeida Revista e Atualizada, a ARA. Diz assim no texto: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29, do 7 ao 11. Nesse momento que estamos vivendo, a gente pode chamar de realmente um cativeiro. O nosso Nabucodonosor, o coronavírus, nos levou a um cativeiro, nos levou à prisão. Ficamos presos de um mal que nós sequer
sequer conseguimos enxergar, pelo mais que a gente tente. Ficamos no meio de um tiroteio cheio de informações vindas de um lado e do outro, dizendo o que é bom e o que não é, e sem que a gente tenha conhecimento necessário para compreender o que é melhor para nós. Mas o que importa não é como isso começou, não é isso como está agora, mas o que Deus pensa a respeito de você. Como ele diz no finalzinho do versículo 11, que ele tem para você são pensamentos de paz e não de mal. Um ponto interessante para esse pânico causado pelo coronavírus e por esse excesso de informação é que é um mecanismo natural nosso ter medo, né? Imagina lá o homem primitivo que dependia da caça e da pesca, ele olhando para dentro de uma caverna, ele tinha que ter medo se aquilo ali poderia matá-lo ou não, se tivesse algum bicho ali que pudesse atacá-lo ou não. Então o medo é um mecanismo natural nosso de defesa. Por exemplo, quando uma criança está olhando para um escorrega e pensando se ela vai subir ou não vai subir ali, ela está realmente exercendo esse papel de: será que se eu subir ali eu vou cair? Né? Então o medo é fundamental para a nossa sobrevivência. Só que com tempos que nós vivemos hoje, nós temos informação 24 horas e essa informação vem de tudo quanto é meio. Vem da televisão, da internet, do celular, né? E isso acaba tendo um problema para nós. Ela nos traz um viés da negatividade. Não importa como as coisas realmente estejam, é natural que a gente veja que elas estão sempre um pouco pior do que elas realmente estão. Esse é um viés estudado pela psicologia e é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. A impressão que a gente tem é que está tudo ruim, mas tudo está ficando cada vez pior. Mas a mensagem de Deus não é uma mensagem de desespero, não é uma mensagem para você perder sua esperança. Muito pelo contrário, é uma mensagem para te trazer a paz. Justamente nesse período desse nosso cativeiro, dessa quarentena, oitentena já, a gente perde coisas, né? Alguns de nós perdemos a liberdade, alguns perderam o emprego, outros a saúde, outros amigos e até mesmo familiares. Mas Deus continua no lugar onde Ele sempre esteve, no controle de tudo, no controle da minha vida e da sua vida. E no meio de tanta notícia ruim, tantas coisas ruins acontecendo, esse viés vem e acabamos achando que as coisas estão ruins e estão piorando. Mas a gente esquece de agradecer a Deus por todas as coisas que Ele nos fez. Você hoje teve uma cama para dormir, você teve um teto para te cobrir, quando você sentiu calor, você tomou um banho, quando você sentiu sede, você bebeu água, quando você sentiu fome, você tomou seu café da manhã, seu almoço, seu jantar. Tudo isso são bênçãos do Senhor para nossas vidas. Ele é dono de tudo. E mesmo assim, a misericórdia dele é tão grande que a graça dele chega até nós e ele supre as nossas necessidades. Temos que agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que ele nos dá e renova todos os dias de nossas vidas. Pelo mais cotidiana que seja, pelo mais corriqueira que seja, só aconteceu porque Ele é o Senhor e Ele te deu essa bênção. Se você já é um cristão ou está buscando se tornar um cristão, saiba que Deus já te deu uma coisa que é muito importante. O Senhor Jesus já te deu a paz. Aquela que Jeremias pregou lá em Jeremias 29, essa paz continua valendo para nós hoje. Na verdade, se a gente olhar bem, essa paz, ela foi melhorada, renovada, aperfeiçoada para mim e para você, porque foi uma paz dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz lá em João 14, 26, 27, diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus Cristo nos deu a paz dele, uma paz que difere de qualquer outra paz. Ele ainda diz uma coisa: olha, o Pai enviará o Espírito Santo e esse Espírito Santo encherá o nosso coração, nos encherá e para realmente termos a paz do Senhor. Só que para aproveitar essa paz, a gente tem que voltar lá para o primeiro versículo de João 14. O que diz lá? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus,
crede também em mim. Para aproveitar essa paz que Jesus te dá, você tem que crer realmente no Pai, no Filho e no Espírito Santo, em Deus. Você tem que crer que Deus existe. Você tem que crer que Jesus realmente veio a esse mundo para mim e por você. Há algo mais impressionante que Deus te deu. Deus te deu a sua vida e Ele renova todos os dias a sua vida. E você tem que aproveitá-la mesmo que você esteja no cativeiro. Veja o que falou Jeremias lá no 29, 5 e 6. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei seu fruto, tomai esposa, gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. Ele não falou para o povo de Deus ficar prostrado, deitado, achando que eles são coitadinhos, que pena, não tem mais o que fazer, parados como se o mundo tivesse conspirando contra eles, parados como acabou a vida de vocês. Não, Jeremias traz uma palavra do Senhor dizendo: se levanta e começa a agir. E é uma palavra que eu quero trazer para você, cristão. Levanta! O mundo está morrendo, e o que está morrendo, eu não estou falando de coronavírus. O mundo está morrendo, mas espiritualmente. O mundo precisa da paz, e dessa paz que não vai vir de um homem nem de mulher, porque só há um que pode trazer a paz, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Prega a palavra do Senhor, prega a palavra de Deus onde quer que você esteja. Prega a palavra para a tua família, prega a palavra para os teus amigos, onde quer que você esteja, pregue a palavra de Deus. E quando é que você vai fazer isso? Quando terminar o coronavírus? Não, é hoje! É hoje, irmão, é hoje! Nós hoje temos a chance de levar a palavra de paz do Senhor Jesus Cristo para alguém que realmente precise. A gente tem essa palavra de bênção, essa palavra de amizade, essa palavra de amor, essa palavra de carinho que Deus nos deu, e as pessoas estão sedentas, desesperadas, precisando ouvir essa palavra, e você a tem, e você pode ser um instrumento útil de Deus para levar para essas pessoas. Lembra lá do episódio de Esther, né? Quando o povo o judeu seria morto lá por aquela armadilha feita por Hamã, Mardoqueu chega até a Esther e fala: Esther, olha, a gente precisa da sua ajuda. Esther tenta dar aquela fugida, né? Não posso chegar perto do rei, porque se eu chegar perto do rei, coisa tal. Esther, disse Mardoqueu, nem que as pedras tenham que falar, mas Deus vai mandar alguém para salvar o seu povo. E aí ele completa com uma frase que é muito importante. Ele fala para Esther: quem sabe não foi para este momento que você chegou à posição de rainha. E eu digo isso para você, meu irmão. Eu digo isso para você. Quem sabe não foi para um momento como este que estamos vivendo que Deus não te fez ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, para justamente você poder falar da palavra de Deus para as pessoas que estão realmente necessitadas, pelas pessoas que estão morrendo espiritualmente. Está no momento de você ser um cristão de Deus, instrumento útil de Deus para pregar a palavra do Senhor onde quer que você esteja. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou pregar a palavra de Deus se eu estou aqui fechado na quarentena? Irmãos, graças a Deus hoje temos muita tecnologia para isso. Você pode dar uma ligação, você pode fazer uma reunião virtual, você pode usar até suas redes sociais para trazer realmente a união, a igreja, trazer a paz do Senhor, levar uma palavra de conforto e consolação, uma palavra que realmente venha do trono do Senhor e que você seja um instrumento útil do Senhor para proclamar a salvação nessa terra. O povo de Deus esperou 70 anos, mas o cativeiro acabou. Levaram 430 anos entre Malaquias e o cumprimento da promessa com o nascimento de Jesus Cristo. Jesus nasceu, ele morreu pelos meus e seus pecados, ele ressuscitou, ele nos redimiu e o Pai já nos mandou o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E tem uma grande e maravilhosa notícia, e essa notícia merece ser compartilhada. Jesus voltará. Ele voltará, mas ele não vai vir
A sua segunda vinda não será como filho do carpinteiro, muito pelo contrário, ele vai vir como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Deus por isso. Portanto, irmão, pregue a palavra do Senhor. O povo realmente precisa ouvir dessa grande e maravilhosa notícia que é Jesus. Espero que essa palavra tenha sido bênção para a sua vida e leve ela para a sua família, faça os cultinhos familiares, seja instrumento de Deus na tua família. Falo para homens, né? Homens cristãos, tem que ser o sacerdote do seu lar. Jamais esqueça disso. Não vá embora, eu quero orar por você, mas antes disso eu gostaria de fazer um agradecimento. Eu gostaria de agradecer a você que tem ajudado o nosso Ministério de Ação Social da Kairos. Infelizmente, durante essa pandemia, muitas famílias têm perdido a sua fonte de renda. E graças à sua colaboração, a gente consegue cumprir o propósito desse importante ministério. Agradeço a você que tem doado com a sua ajuda financeira, com alimentos, e também a você que tem orado por esse importante ministério da nossa igreja. Durante esse mês, nós vamos começar a campanha do agasalho, para recolher agasalhos, principalmente para as pessoas em situação de rua, já que está começando o inverno aqui no nosso país. Aprendemos um pouco mais da palavra de Deus? Conseguimos ser um instrumento útil de Deus para abençoar a sua vida? Que bom! Vamos. Por favor, curta, compartilhe esse link para aquele irmão que realmente precisa de uma palavra de Deus. Né? Você vai estar ajudando essa palavra a chegar aos cantos mais distantes dessa terra. Muito obrigado pela sua presença. Vamos fazer nossa oração de encerramento. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor amado Deus, te agradecemos por esse momento que podemos ter estado contigo, Pai. Te agradecemos, Pai, por podermos falar a tua palavra, Senhor. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos dá e pela nossa vida que continua sendo renovada, Pai. Te agradecemos pelo teu sacrifício, Senhor. Te agradecemos pela tua misericórdia e tua graça ter nos alcançado, Senhor. Pai querido, Deus amado, continue nos protegendo e nos guardando, nos livrando de todo mal. Proteja nossas famílias, nossos casamentos, Senhor. Esteja conosco, Pai. Entronizado seja o teu santo nome. Engrandecido seja tu no meio de todos, Pai. Tu és o nosso Rei e o nosso Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Espero que tenha sido bênção na sua vida. Nos vemos no próximo encontro do Ministério de Homens da Kairos, aqui no YouTube ou presencialmente. Até a próxima. Tchau! Tchau! Até a próxima. Tchau!